Meus irmãos, vamos meditar na palavra, vamos abrir a nossa Bíblia, livro de 2 Coríntios. Nós vamos continuar onde paramos no domingo passado, mas hoje vamos ler esse texto, 2 Coríntios capítulo 5. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler a partir do verso 14. Confesso que esse é um dos textos que é um dos, são vários, mas é um dos que mais me toca nos escritos de Paulo. É um texto profundo e eu não vou poder entrar na profundidade desse texto hoje, mas eu prometo que eu vou preparar uma mensagem sobre dentro desse texto, exclusivamente dentro dele, porque fala-nos muito fortemente e nos ensina verdades profundas, que é a base do cristianismo e da nossa fé, entendeu? Paulo ensina a gente aqui. E talvez no outro dia, numa outra oportunidade, eu possa estar falando a respeito desse texto, mas hoje vou lê-lo, porque ele vai respaldar a ideia que eu quero desenvolver hoje, principalmente os versos, acho que 18 por aí, onde vai estar falando desse ministério que Deus deu à igreja, que é o ministério da reconciliação. Então vamos lá. Pois o amor de Cristo nos domina. Eu gosto dessa versão. Há outra versão que diz: o amor de Cristo nos constrange. Quando fala que o amor de Cristo nos constrange, ou seja, o amor de Cristo nos leva a fazer, não é? Algo por alguém ou de alguma maneira. Leva-nos a pregar o evangelho, por exemplo. Quando fala que o amor de Cristo nos domina, isso significa que as nossas ações não são mais nossas. É Deus que age por meio de nós. Então, quando fala que algo nos domina, não é? É diferente de algo nos constranger. Dominar significa assumir o controle das minhas ações, dos meus atos, das minhas palavras e de tudo mais. É diferente. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Isso aqui é muito forte, essa frase. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Mais uma frase muito forte aqui. E assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus. Aí que entra a parte que eu vou utilizar desse texto, do verso 18 e 19. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Coisa linda, né? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai que está nos céus, adoramos e louvamos o Teu santo nome por esta manhã maravilhosa, pelo privilégio que nós temos de estar aqui na Tua casa. É tão bom, Senhor, desfrutar desta comunhão. Ó Deus, este louvor que nos elevou, Senhor, que nos colocou mais, ó Deus eterno, mais próximo, que nos
Deus abriu os céus nesta manhã e nos conduziu, ó Deus, em direção àquilo que Tu tens para nós, aquilo que Tu preparaste para nós aqui neste lugar. Obrigado, Deus, por cada vida aqui presente, cada um dos Teus servos, das Tuas servas, que se deslocaram das suas casas, dos seus lares e vieram até aqui nesta manhã, nesse domingo, nesta manhã de domingo. Não deixe que ninguém saia daqui, ó Deus, da mesma forma como entraram, mas que eles saiam daqui tocados pelo Teu Espírito e que haja uma ministração do Senhor no coração deles, para a glória do nome de Jesus. Eu amarro no mundo espiritual agora toda a força contrária, tudo aquilo que não é do Senhor, todo espírito de confusão na mente, todo espírito de perturbação, tudo aquilo que não é do Senhor, toda incredulidade, todo cansaço, toda dispersão, seja amarrado no nome do Senhor e que haja uma abertura dos céus neste lugar, para que o Teu nome seja louvado e glorificado em nome de Jesus. Pode sentar, meus irmãos, por favor, dando glória a Deus, louvando ao Senhor, não é? Pela alegria de sermos chamados pelo Senhor e de sermos salvos por Ele. Nós paramos na semana passada, no domingo passado, né? Nós estávamos falando a respeito do progresso espiritual, do crescimento espiritual, de o que prova de fato se um cristão está crescendo. O que prova se você está crescendo ou não? Porque a ordem bíblica é que devemos crescer, não é? Tudo que nasce e tem vida, cresce. Pode observar, se para de crescer, a tendência é morrer, não é? Quando para de crescer, a tendência é morrer. Você está virando para o lado da morte, não é? Agora, tudo que tem vida, não é? Cresce, vai crescer. E espiritualmente é a mesma coisa. O cristão que nasceu em Cristo e tem a semente de Deus no seu coração, ele vai crescer naturalmente. É algo que não não há esforço aqui. Há um trabalhar do Espírito de Deus em nossas vidas que nos leva ao crescimento. Agora, o que prova se de fato um crente está crescendo ou não? É algumas coisas muito simples. Primeiro, se o progresso espiritual ele representa para nós, né, em relação ao pecado, quando nós olhamos para o pecado, como é que vemos o pecado? Porque antes, há muitas coisas que praticávamos que era normal para a gente, sim ou não? Você mentia com a naturalidade. É terrível, você mentia, nem mudava de cara, nem mudava, é a mesma carinha mesmo, mentindo, com todos os dentes que você tem na boca, você mentia, e não sentia mal depois. Agora, a prova de que você está crescendo é quando você mente e sente mal por aquilo. Não, tem que mudar isso aqui na minha vida, isso não está bem, não é? É quando você olha para o pecado, você é capaz de olhar para o pecado e ver a terribilidade do pecado, o quão hediondo o pecado é. Se o pecado não te assusta, se o pecado não te faz repensar, então você não está crescendo, você está decrescendo. Se você peca como se você estivesse comendo o seu pequeno almoço, então alguma coisa está errado com o seu crescimento. Você está retrocedendo na vida espiritual, você não está crescendo. Então o crescimento espiritual te leva a olhar para o pecado como sendo algo muito mal, algo detestável, que você não pode comungar com isso, não é? Você repudia o pecado com toda a força do seu ser, não só na sua vida, mas também na vida daqueles que te cercam no dia a dia, não é? O verdadeiro avanço para a luz é quando você vê o quão escuros são as trevas. Quando você é capaz de perceber quão densas são as trevas, você é capaz de estar caminhando para o lado da luz. Eu me lembro, quando eu tinha 18 para 19 anos de idade, acho que mais, 20 anos por aí, foi quando chegou a luz elétrica onde nós morávamos. Não tinha luz elétrica. E a gente estava tão acostumado com a escuridão, que a escuridão para nós era normal. Tinha a luz da lua, das estrelas,
E como a gente conhecia bem os trilhos e os caminhos, nem tropeçávamos, não é? Andávamos para o meio das ruas e nos meios dos matos, à noite ou de dia, para a gente era indiferente. Porque as trevas não significavam nada para nós, porque nós vivíamos nela. Né? Num lugar ou no outro você via uma luzinha lá acesa, numa casa ou noutra, mas em geral, assim, quando o dia terminava, principalmente nessa época agora, que é inverno lá no Brasil, a escuridão tomava conta, e para a gente aquilo era normalíssimo, né? Normal. Eu me lembro que tinha um senhor lá onde a gente morava, ele era cego, e ele andava de noite na rua com uma lamparina acesa, e aquilo me intrigava muito, não é? Se ele era cego, para que uma lamparina acesa, não é? E um dia eu tive a curiosidade de perguntá-lo, porque essas coisas, por que o senhor anda assim, com essa lamparina? O senhor não enxerga? Ele disse, eu não enxergo, mas quem está vindo ao meu encontro me enxerga, né? Vai me ver de alguma maneira. Agora, quando chegou a luz, e aquilo ficou tudo clarinho, não é? Eu me lembro que aquela luz era tão fraca que de vez em quando apagava. A gente sentia falta daquela luz. A gente entendia quão mal eram as trevas e quão ruim elas eram, porque nós tínhamos conhecido a luz. Então, um cristão, quando entra, começa a caminhar com Deus, e ele está crescendo em Deus, ele reconhece a negrura das trevas, o quão ruim é as trevas. E você não quer as trevas, você quer a luz. É ou não é? Você quer a luz, você deseja a luz. E eu me lembro que aquilo era tão bom que a gente apagava e acendia aquele negócio, o interruptorzinho, não é? Ficava brincando com aquilo apagado, aceso, apagado, aceso. E gostávamos da luz, não é? Gostávamos da luz. Então, quando você se converte ao Senhor e você conhece a luz de Cristo, você percebe de onde Deus te tirou, e aquela escuridão já não faz sentido para você mais. É ou não é? Aquela escuridão não faz mais sentido para você. Quem já conheceu a história do homem da caverna? Aquele homem que nasceu, cresceu e viveu na caverna. Não conhecia o mundo exterior. Ele vivia com a cara virada para o fundo da caverna. A única coisa que ele conhecia era a escuridão daquilo que estava no fundo da caverna. Um dia alguém pegou ele pela mão e tirou ele de lá e mostrou as cores, mostrou a luz, mostrou o sol, mostrou as plantas, o verde, as cores. E aí perguntaram para ele, você quer voltar para a caverna? Ele disse, de jeito nenhum. Uma vez que conhecia a luz, uma vez que conhecia a cor, uma vez que conhecia a beleza, uma vez que eu conhecia algo bom. Então, se você conhece a Cristo, é impossível. Se você está crescendo em Cristo, é impossível que você tenha algum tipo de desejo pela vida que você vivia anteriormente. Então, se você ainda está apegado à sua vida anterior, é porque você não se libertou dela, ou você de fato não recebeu essa verdadeira luz do Evangelho. Amém? Então, esse reconhecimento deve estar aprofundado em nossos corações. Nós precisamos entender isso, que Jesus morreu para nos libertar desta vida de pecado, desta vida de trevas. E o texto que nós lemos aqui, Paulo vai falar isso. Ele vai dizer, olha, se um morreu, todos morreram. Né? Os teólogos, eles têm dificuldade com isso aqui, e muitos eruditos diz, não, isso não aplica a toda a gente, isso se aplica apenas aos crentes. Quando Cristo morreu, ele morreu só por um grupo de eleitos. Mas o texto não está dizendo isso. E o contexto desse texto e tudo que envolve os outros textos que alimenta esse texto vai apontar noutra direção. Porque Cristo, quando morre, ele morre como o segundo Adão. Ele morre como representante da antiga raça. Ele morre como representante de todos os homens.
Ou seja, todos os homens, independente da classe, independente da família, independente do país, independente da cor da sua pele, você tem direito à salvação, porque Cristo, quando Cristo morreu, junto com Ele você morreu. Ele te concedeu essa vida. Aleluia! Se um morreu, todos morremos. Nele, representado nele, nós já morremos. E a nossa vida não é vivida com base nas coisas deste mundo, é vivida em outros valores. Então, o Senhor Jesus, em sua obra universal, porque Ele não morre por um grupo de pessoas, Ele morre por toda a humanidade. João 3,16, o texto vai dizer claramente, porque Deus amou o quê? O mundo de tal maneira que deu quem? O seu Filho unigênito, para que quem crê nele? Quem? Só os eleitos e os escolhidos? Não, todo aquele que nele crê, todo aquele inclui quem? Não deixa ninguém de fora, todos nós estamos dentro, sim ou não? Todos os homens têm o direito à salvação, porque essa salvação foi propiciada e preparada por Jesus Cristo. Isso não exclui ninguém. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele se tornou refúgio para o pecador. Ele se tornou lugar de libertação para o pecador. Ô irmão, quando eu entendi isso, a minha vida mudou completamente, porque você pode ser cristão e não entender isso aqui. Não entender quão mal é o seu pecado. Porque quando você pensa no sacrifício de Jesus, em tudo que Ele fez, você tem que entender que o seu pecado era hediondo, era algo muito mal, era algo muito pecaminoso, era algo muito terrível para levar à morte do Filho de Deus. E Ele na cruz, Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Há perdão para todo aquele que crê, amém? Há perdão para mim, há perdão para você, há perdão para todos nós. Aleluia. Outro fator a ser levado em consideração, além do fato de o Senhor Jesus ter Ele morrido em nosso lugar e se tornar Ele o nosso refúgio, a nossa cidade de refúgio, não é? É que os cristãos também, ou a igreja de Cristo, ela é também esse refúgio para o mundo e para o pecador. A igreja tem que ser um lugar acolhedor, aonde o pecador chega com todos os seus pecados e é recebido com amor, e é limpo e é purificado por meio da pregação, por meio do cuidado uns dos outros, por meio da ministração, da hospitalidade e tudo mais que a igreja deve fazer. Mas hoje nós somos tão individualistas, que estamos tão preocupados só conosco. E uma pessoa descrente entra no nosso meio e sai da mesma forma que entrou, e não pode. Deus nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. A igreja tem o seu papel, e o papel da igreja é importantíssimo. Se quer um exemplo bíblico, Saulo de Tarso, quando ele tem um encontro com Jesus ali no caminho de Damasco, Jesus não poderia ter falado tudo que Saulo precisava, sim ou não? Podia ou não? Mas o que Jesus fez? Jesus entra na cidade de Damasco, não é? Está lá em Atos capítulo 22, versículo 10. Vá à cidade de Damasco, e lá na cidade vão te dizer as coisas que você deve fazer. Então o instrumento que Deus usa é a igreja, para levar toda essa mensagem aos pecadores e àqueles que necessitam do Senhor. Então a igreja, ela tem um ministério muito importante. Não é só cantar, irmão, não é só pregar, é cuidar uns dos outros, é acolher as pessoas, não importando quem seja, de onde procede. Jesus nunca discriminou ninguém, meus irmãos. Uma pecadora entrou na casa de Simão, onde Jesus estava, e Simão começou a criticar Jesus, porque ele aceitava os cuidados de uma pecadora. E Jesus então, ele fala aquela parábola interessante para Simão. Simão, olha,
havia 2 devedores, um devia 100 dinheiro e o outro devia 2 dinheiro. Ambos foram perdoados, ou seja, colocando o dinheiro de hoje. Um devia 10 mil euros, outro devia 10 euros. O Senhor veio e perdoou todos os dois, o que devia 10, o que devia 10 mil e o que devia 10. E a pergunta de Cristo foi essa: quem lhe amará mais? E Simão disse: certamente é o que foi mais perdoado. E Jesus disse: olha, eu cheguei na sua casa, você não entendeu o perdão que eu te dei, porque você não me deu o ósculo santo, você não ungiu minha cabeça, você não lavou os meus pés, você não me recebeu com a honra que você deveria ter me recebido na sua casa. Agora essa mulher, uma pecadora, entrou aqui na sua casa, ela não cessa de lavar os meus pés com suas lágrimas, secar os meus pés com seus cabelos, ela derramou um unguento de nardo puro na minha cabeça, aleluia, valorizando aquilo que eu fiz por ela. Então, eu quero dizer que os muitos pecados dela são perdoados, porque quem pouco ama, pouco é perdoado, pouco ama. Quem muito é perdoado, muito ama. Então o seu amor por Jesus é determinado pela compreensão do perdão que Ele te deu, do perdão que Ele trouxe para a sua vida. Então aí, então quando Paulo está dizendo o amor de Cristo nos constrange, ele está nos dizendo em outras palavras: olha, esse amor, ele me domina, porque eu não consigo entendê-lo. A única coisa que eu posso fazer é me render a esse amor, e não ser mais eu o mestre ou o árbitro da minha vida, ou aquele que conduz os meus passos. Eu preciso me entregar a esse amor e viver esse amor. Amém? Então veja bem, Saulo, ele recebe a salvação em Cristo, no encontro com Cristo no caminho de Damasco. Mas você vai ver que ele, após entrar em Damasco, ele recebe a palavra de Deus por meio da igreja. Aleluia, ele entra, ele recebe a palavra, logo ele se levanta, é batizado, os seus pecados são perdoados, o texto vai dizer isso, os seus pecados foram lavados, e o Senhor trouxe paz ao coração de Saulo, que a partir daquele momento ele já começa a pregar o evangelho. Está vendo o papel da igreja na vida das pessoas? Irmão, é importante demais que as pessoas se sintam acolhidas no nosso meio. É importante que aqueles que chegam sintam abraçados e sintam amados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus já fez a primeira parte. Com azeite e vinho ele já desinfetou a ferida do homem que caiu na mão dos salteadores. E com o azeite ele já tratou aquilo ali. Agora ele vai colocar numa hospedaria. Onde é essa hospedaria? É a igreja do Senhor, e ele dá ordem, cuida dele. Eu estou deixando tudo pago aqui. Agora o que você expressar mais pode gastar, que eu vou pagar quando eu voltar. Mas cuida dele. O cuidado aleluia, a obra é começada por meio de Cristo, a ação de Cristo na vida do homem, e o homem reconhece Deus. Agora a continuidade disso está na mão da igreja. A igreja, ela é responsável pelo cuidado dos pecadores e das pessoas que se aproximam da igreja. Você não pode achar que uma palavra dirigida a alguém do púlpito, ela possa ser aquilo que é suficiente para ele caminhar. Um telefonema, irmão, uma mensagem, uma palavra, pode trazer paz ao coração das pessoas. Um abraço, um acolhimento, pode fazer com que a pessoa se sinta amada, pode fazer com que ela se sinta segura, pode fazer com que ela se sinta, aleluia, dentro do refúgio. Eu digo isso porque eu, quando aceitei a fé, foi num tempo muito difícil. Num tempo muito difícil, onde o evangelho era diferente do que se prega, do que se vive hoje. Então, o novo convertido, principalmente para uma pessoa como eu, que vinha do mundo perdido, era muito difícil permanecer na igreja. Porque você, por exemplo, nós não podíamos participar dos cultos de ensino. Agora, como é que eu vou crescer se eu não posso participar do culto de ensino?
E eu queria participar, eu falei com o meu pastor, esse pastor que me ganhou para Jesus, ele ainda é vivo. Falei, rapaz, eu só sobrevivi por conta do Espírito Santo. Você não me deixava participar dos cultos de ensino para aprender? Ah, mas era a doutrina daquela época, não podia, só os membros. Então, mas como é que você vai chegar a ser membro se você não pode receber ensino e instrução? É como você pegar um recém-nascido e falar com ele, se vira a partir de agora. Quando você estiver grandinho, você volta que eu vou te ensinar as coisas. Vai morrer. E eu me lembro que eu ficava do lado de fora da porta, tinha um diácono que deixava eu ficar olhando pela fresta, eu tinha tanta sede de Deus, que mesmo assim eu ia, eu não podia entrar. É daquele tempo que tinha a carteirinha de membro, você tinha que apresentar a carteirinha de membro para entrar, e eles carimbavam a carteira. Eu não tinha carteira de membro porque eu não era membro. E eu ficava do lado de fora olhando pela fresta e com o ouvido colado na porta de madeira para escutar o que o pastor estava pregando e ver o que ele estava ensinando lá. O diácono era bondoso comigo, né? Que o Senhor o tem em bom lugar, como diz o outro, né? Que já está com o Senhor. Era um homem muito de Deus, esse homem, me ajudou muito. Mas era muito difícil, por exemplo, vinham os batismos, eu queria batizar, ele disse, não, você não está preparado ainda não. Agora, como é que eu vou ficar preparado se ninguém me dá a chance, não é? Está preparado não. Aí vinha outro batismo, pastor, eu quero batizar. Não, você tem que provar primeiro que você é crente. E eu fiquei 1 ano e meio, quase 1 ano e meio depois de convertido, esperando para ser batizado. E querendo, porque eu queria ser batizado no outro dia. Que eu me converti, né? Queria batizar no outro dia. E não podia, porque tinha que esperar para ver se dava fruto mesmo. Agora você vai dar fruto que jeito? Ver se você é crente mesmo, se você converteu mesmo. Irmão, a igreja, ela tem que cuidar do seu, sim ou não? Eu me lembro de um irmão, nós pastoreávamos uma igreja, eu com Débora, no norte de Minas, lá em Pescador. E um irmão era drogado, ele era viciado em droga. E um dia ele entrou na igreja, ouviu a mensagem do Evangelho, de que aquele que crê e for batizado será salvo, e o que não crê será condenado. E ele foi na frente, quando foi feito o apelo, ele disse, olha, eu creio em Jesus, eu agora sou salvo, amém? Agora eu quero ser batizado, quando é o batismo? Eu quero batizar. Ele queria ser batizado no outro dia, mas ele estava vindo das drogas, era um viciado. E a irmã Danúzia, que auxiliava a gente lá no culto, disse, não, o pastor não está aqui, mas quando ele chegar a gente conversa. Aí quando eu cheguei, ele veio falar comigo, disse, pastor, eu quero batizar. Falei, rapaz, mas eu não te conheço. Não, eu quero batizar. Quando é o próximo batismo? Eu falei, o próximo batismo vai demorar um pouco. Mas eu quero batizar, eu tive que batizar em 30 dias. Porque ele não estava inconformado, ele queria batizar. Aí eu tive que fazer um batismo para ele e para alguns irmãos novos ali para batizá-lo. E ele se tornou um ganhador de almas para trazer prostitutas e drogados para a igreja. E ele vinha e trazia. Irmão José Rivas, que ele chamava, não sei se ainda vive, deve viver, ele é novo. Era um menino de Deus. Se converteu de verdade, nunca mais usou droga na vida dele. Falou, pastor, deixei a droga. Mas era viciado, ele chegou viciado na igreja. Recebeu a oração da fé e foi liberto das drogas completamente. E no culto seguinte ele trouxe já uma irmã, a irmã Penha. Aceitou Jesus também. E depois foi trazendo pessoas. Ele era um grande evangelista, um grande ganhador de almas. A igreja tem que acolher, irmãos. Eu tive uma experiência aqui em Portugal, de um irmão português. Ele aceitou Jesus e ele fumava e bebia. E foi feito o discipulado com ele. Nós falamos, irmão, você não pode fumar e nem beber, você tem que parar de beber, você tem que parar de fumar. Ele falou, não, pastor, eu vou fumar até no dia do meu batismo. E vou beber até no dia do meu batismo. Vou te dar a minha palavra. Eu fumo e bebo. Olha, vou tomar meu cafezinho, ler meu jornalinho e fumar meu cigarrinho até no dia do meu batismo. Se o senhor quiser assim, se o senhor acreditar na minha palavra, eu acredito na sua palavra, irmão, pode ser.
Aí no dia do batismo ele levantou de manhã, fumou o último cigarro, bebeu o último gole de uísque, né? Bebeu o seu café, leu o seu jornal, preparou-se para o batismo. Fala isso, muitas pessoas escandalizam, mas essa é a grande verdade. Aí chegou o pastor, que era um pastor nosso de Espanha, ouviu isso, ele falou com o pastor: olha, pastor, fumei meu último cigarro, bebi minha última dose de uísque e estou preparado para batizar hoje. O pastor falou: você vai batizar? Eu falei: vou, rapaz. Aí eu batizei o irmão Antônio, descemos com ele as águas, nunca mais fumou, nunca mais bebeu. E hoje é um pastor que prega a palavra de Deus, não é? Então, nós temos que olhar as coisas na perspectiva de Deus. A igreja tem que ser um lugar de acolhimento. As pessoas não podem sentir-se discriminadas, seja pelo que for. Tem que ser amadas. É claro que você nunca vai concordar com a prática pecaminosa dela. Não, de maneira nenhuma, não é? Porque isso funciona de duas maneiras dentro da igreja. Primeiro, né, para esta pessoa que chega até a igreja, o Senhor, Ele prepara dentro da igreja, né, entre os verdadeiros crentes, entre o verdadeiro povo de Deus, Ele prepara um ministério de intercessão e um ministério sacerdotal. Quer dizer, já dentro da igreja tem que haver esse grupo de pessoas que intercede por aqueles que estão chegando e que orienta essas pessoas dentro da palavra de Deus. Então, na igreja, precisa haver esse ministério, um ministério de intercessão, que intercede pelos santos. E a minha vocação, irmãos, talvez seja o meu maior chamado, seja esse, o de ser intercessor. É a minha vida. Todos os dias eu intercedo um por um de cada um de vocês. E oro por aqueles que, muitos mais, outros, não é? Eu passo o tempo, maior parte do tempo da minha oração a Deus, orando pelos outros. Eu geralmente não oro por mim, e nem peço nada para mim, porque Deus conhece o que eu preciso, e na hora certa Ele manda, sempre mandou, nunca falhou, não é? E eu confio, eu tenho um acordo com Deus, um acordo que o Senhor fez comigo verbal, eu ouvi a voz dEle. Eu ouvi a voz do Senhor falando comigo, claramente. Não foi outros que falaram, foi Deus que falou comigo. Vocês sabem que eu tive um acidente grave de moto, e nesse acidente Deus falou claramente comigo, que eu estava preocupado como é que eu ia me manter, eu estava para casar, e como é que eu vou me manter, como é que eu vou viver, ganhando esse salário que a igreja pagava, não dava para sustentar uma família, e eu queria trabalhar e cuidar da igreja, as duas coisas, e Deus disse: eu te chamei para viver em tempo integral para mim. E a minha preocupação era, pronto, eu ia casar, ia ter filhos, e como é que seria isso? E nesse acidente eu ouvi a voz de Deus. E eu de fato pensei que nesse acidente eu tinha morrido, porque eu, quando abri os olhos, o sol era muito forte, e eu achava que eu estava entrando na glória. E ouvindo a voz de Deus, falei: estou entrando na glória mesmo. Sol no meu olho, aquele brilho que não dava para entender, não é? Eu só me dei conta que não tinha partido quando eu senti dor, eu sentia dor. Eu falei: então eu estou aqui ainda, né? Porque a alma não sente dor, não é? Sente dor de alma, que é outra dor, diferente. E Deus falou com voz audível para mim, Ele disse: levanta, cuida da minha obra, que eu cuido de você e da sua casa. Então Deus empenhou a sua palavra comigo, para mim. E essa palavra que tem me dirigido e me norteado na minha vida, na minha caminhada, em todos os momentos, nos momentos de crise, é essa palavra que vem de encontro ao meu coração. O Senhor diz: eu cuido de você. Eu cuido de você. E cuida. E como cuida? E como cuida? Mas Deus me chamou, talvez seja o ministério, o meu ministério, que seja mais forte, seja o ministério de intercessão e de cuidado sacerdotal. Aquele que leva a demanda das pessoas a Deus. Aquele que ouve o clamor da igreja e do povo e leva diante do Senhor. E aquele que traz de Deus a sua palavra e a entrega ao povo. Não é? Esse ministério sacerdotal, esse ministério
de intercessão espiritual, né? Eu não sou muito de outras coisas, talvez faço porque Deus capacita a gente para fazer, não é? Mas esse é o ponto mais alto e mais forte, e é o que eu sinto que de fato Deus me chamou, foi para cuidar das pessoas na intercessão e na oração, levar as causas do povo a Deus e trazer as respostas de Deus ao povo, né? Por meio da pregação, ou por meio do ensino, ou por meio de conversa, ou por meio de uma exortação, ou coisa do gênero. Mas a segunda forma que Deus atua na vida dessas pessoas que se chegam, primeiro, Ele prepara um ministério de intercessão e de cuidado espiritual. Segundo, o Senhor provê para essa pessoa, entre o seu próprio povo, meios de graça para o socorro e proteção, né? Quando você pensa que está indo abaixo, há aquelas pessoas que estão na igreja, cujo ministério é esse de perceber quando você está sentindo mal, ou quando você está escorregando em direção ao caminho que não é devido. Essa pessoa está ali para segurar na sua mão e dizer: não, eu estou junto com você, levanta aí. Então, o papel da igreja é muito importante na condução das pessoas que se aproximam do Senhor. Nós temos que ser em Deus também essa cidade de refúgio, esse lugar onde as pessoas possam encontrar um amigo, alguém com quem desabafar, alguém com quem abrir o coração. E isso, irmão, não tem a ver com a gente, tem a ver com Deus. Deus é que nos chama para tal missão. Eu ontem estava conversando com um senhor que mora lá, próximo à base, nós fomos ver algo, e ele começou a falar da vida dele. De repente ele olhou para mim e disse assim: eu não sei porque eu estou abrindo o meu coração com você, eu não te conheço direito. Eu disse: você não sabe, mas eu sei. Não é você que está falando, é Deus que está tocando no seu coração, para que você possa ter uma palavra de consolo. Você precisa falar. E talvez você não encontre ninguém para te ouvir. E ele começou a chorar e disse: é verdade. Nem na confissão, quando eu vou na confissão, eu abro o meu coração como eu estou falando com você aqui, eu dentro do carro dele. E eu disse: é porque Deus me mandou para esse lugar, para atender e ajudar pessoas como você, que tem um peso no coração e que precisa tirar esse peso do coração. Estou aqui para te ouvir, fala. Fala, abre o seu coração. E quando terminamos, ele estava muito abatido e triste. Quando terminamos o que tínhamos para fazer, ele virou para mim e disse: eu estou a me sentir melhor. Não sei o que tem no Senhor, mas me faz muito bem. Eu disse: é a graça de Deus. Eu não preguei o evangelho para ele ainda. Ainda não é o momento. Mas vai chegar o momento que eu vou apresentar Jesus. E vou falar da cruz de Cristo, do que Cristo fez. Mas o que ele precisa nesse momento é um ouvido que o escute, em que ele confia, para abrir o coração e falar. Então veja bem, nós precisamos ser esse instrumento da graça de Deus, esse instrumento da graça de Deus para acolher pessoas, Irmão, Deus, Ele tem me mostrado, sim, de uma forma grandiosa, a quantidade de pessoas que Ele quer mandar para essa igreja. Mas Ele diz: primeiro as pessoas têm que estar preparadas. Eu preciso de vasos preparados, porque eu vou enviar pessoas, mas quem é que vai cuidar delas? São pessoas feridas, machucadas, são pessoas que precisam ser ouvidas e entendidas, são pessoas que vão precisar de um abraço, de um carinho, de uma conversa, de estar junto, de ser ouvidas. Então, veja bem, Deus nos deu esse ministério, o ministério da reconciliação, de ter essa capacidade de reconciliar as pessoas com Deus, de ser aleluia, essa ponte. Há um louvor que canta aqui na igreja que diz: quero ser uma ponte sobre as águas, quero ser um caminho, um abrigo no deserto, quero ser uma flecha que acerta o alvo. E sabe que Deus está precisando de pessoas assim, pessoas que sejam ponte, que ligam os dois lados. O que você tem que entender às vezes é que quando você pede para ser ponte,
Você tem que entender que as pontes não vão para lado nenhum. As pessoas vão, mas elas não. Elas não. Elas têm a capacidade de ligar os dois lados, mas elas mesmas permanecem ali. E às vezes nós reclamamos, por que as coisas não estão mudando comigo? Por que é sempre assim? Por quê? Eu estou te dizendo nesta manhã, você é ponte, ponte não, ponte é ponte, irmão. É ou não é? Ponte é ponte. Abrigo no deserto, ele nunca sai do deserto. Me desculpe, mas essa é a verdade. E a gente canta, eu quero ser um abrigo no deserto. Você dizendo com a sua boca, eu quero ser um abrigo no deserto. Um abrigo no deserto, né? O farol que guia os navegadores, não é? Eu quero ser o farol também, tá certo. O farol tá ali. Os navios vão e vêm, mas o farolzinho está quietinho no mesmo lugar. O farol não viaja, não navega, não vai para lado nenhum, fica quieto. Mas você canta, você diz, eu quero ser, então tá bom, e Deus faz de você isso. E a gente depois reclama, e falamos, Deus, ficamos bravos com Deus, por que as coisas não estão? Está tudo igual, né? Mas não está igual não, irmãos. Deus está mudando vidas através de você. Na eternidade, você vai entender tudo que Deus fez através da sua vida. Talvez você olhe assim e fale, eu não fiz nada. Queridos, Deus é que sabe o que você fez. Às vezes, aos olhos humanos, aos olhos do pastor, aos olhos de quem quer que seja, ninguém está vendo você, mas Deus está vendo cada ato, cada ação, cada coisa que você faz. Sim ou não? Deus está vendo. E Ele é galardoador, diz a Bíblia, daqueles que buscam a Ele, daquele que está sempre disposto a fazer a vontade dEle. Amém? Então, se você que precisa de ajuda, não é? Agora eu estou virando para o outro lado, para aquele que precisa de ajuda, para aquele que tem que ir à cidade de refúgio. Se aquelas pessoas que precisavam da cidade de refúgio, se elas chegassem e ficassem junto do muro da cidade de refúgio, elas seriam salvas? Seriam mortas. Então você não pode ficar ali esperando. Ah, não, estou do lado do muro da cidade de refúgio. Não, você tem que estar dentro da cidade. E Deus convida você para entrar dentro da cidade. Aleluia, do lado de fora não é de Deus. Ah, pastor, eu sou amigo da igreja, mas eu não quero muito compromisso. Então você vai ser apanhado pelo vingador do sangue. Mas se você entrar na cidade, há refúgio na cidade. Há comida na cidade, há água na cidade, há proteção na cidade, há bênção na cidade. Aleluia, entra, não fique do lado de fora. Se comprometa, irmão. Não, eu quero seguir a Jesus como Nicodemos, de longe. Não. Isso é proposta de Satanás. É ou não é? O que Satanás falou para Moisés? Falou, Moisés, o povo pode ir. Só tem uma condição, que indo não vão muito longe, vão pertinho aqui. É uma proposta de Satanás. Envolva com a igreja, mas não envolva muito. Envolva só o suficiente para você ter uma certa paz interior. Não, irmão. Ou você está dentro ou você está fora. E se você está dentro, você está no meio, você está envolvido. Não tem como você ser indiferente estando dentro. Você pode ser indiferente ao que está acontecendo do outro lado do muro se você estiver do lado de fora. Mas para quem está dentro, todo o movimento vai te atrair, vai te mover e você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença na sua casa, nos seus filhos, você vai começar a ver a diferença. Envolva com o Senhor. Se ocupe das coisas do Senhor. Faça isso por experiência. O pastor falou, eu vou fazer só por experiência. Pode fazer por experiência. Eu te garanto que Deus vai mudar a sua casa, mudar a sua vida, mudar os seus filhos, mudar a sua sorte. Vai mudar. Porque dentro está tudo que você precisa. Agora, se você ficar do lado de fora, ouvindo a voz dos que estão dentro,
isso não faz de você pertencente à cidade. Você precisa entrar nela, sim ou não? Venha para o meio, irmãos. Busque ser consolado. Se você tem problemas, procure alguém que você confia. Abra o seu coração, fale. Mas eu tenho vergonha. Qual é a vergonha, irmão? Todos nós temos problemas e todos nós somos humanos falhos. Procure alguém, fale dos seus problemas, converse, fale. Abra o seu coração e Deus vai usar um instrumento certo para abençoar a sua vida. É claro, não faça isso com qualquer um, porque nem toda gente está pronto para te ouvir e te aconselhar e te orientar. Há muitas pessoas que talvez vai piorar a sua situação, não é? Então procure alguém que tenha espiritualidade e maturidade suficiente para te auxiliar e para te conduzir. Vocês estão aí? Pensei que vocês tinham ido embora, vocês estão assim meio quietinho, né? E por quê? Porque os levitas do Senhor estão dentro da cidade. Os levitas do Senhor é aquele ministério designado por Deus, cuja virtude e a autoridade que está sobre eles foi dado pelo Senhor. Ele pode orar por você para você se sentir livre, orar pela sua vida para que você seja liberto. Deus usa pessoas dentro da igreja com autoridade, não é toda a gente, mas aqueles que o Senhor chamou, e aqueles que o Senhor capacitou, e aqueles que o Senhor revestiu com o ministério levítico. E levita não são os que cantam, os levitas são aqueles que faz o serviço na casa de Deus. É os servidores da igreja, são aqueles que estão preparados para te orientar com uma palavra de conselho, uma palavra de orientação, orar pela sua vida. Você precisa crer nas coisas espirituais. Não, eu vou resolver do meu jeito. Faça. E você fica por sua conta. Agora, abra o seu coração e Deus vai usar pessoas para te abençoar. Volto a dizer, não vá a qualquer um. Aqui nessa igreja tem grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus. Pessoas que têm capacidade de te orientar, de orar por você e de abençoar você. Não é? E se quiserem falar comigo também, eu estou sempre à disposição. Eu nunca me neguei a falar, seja com quem quer que seja. Vamos orar junto. É uma causa que você tem, alguma coisa, vamos orar junto. O milagre vai acontecer, Deus vai reverter isso. Vamos trabalhar junto em cima desse problema. Deus vai fazer a obra. É para isso que a igreja existe. Ela existe exatamente para atender as demandas do povo de Deus. Se não é para isso, estaríamos no céu. Você acha que a igreja está aqui para cantar? Está aqui simplesmente para pregar? Está aqui simplesmente para sustentar e ajudar os pobres? Não, senhores. A igreja está aqui para ser boca de Deus. A igreja está aqui para exercer o ministério da reconciliação, para trabalhar em prol daqueles que estão distanciados, daqueles que precisam de ajuda. E às vezes a pessoa está precisando de ajuda dentro da própria igreja, né? E nem lá fora no mundo. Mas o orgulho não deixa você falar. E isso é muito triste. Eu conheço muitos cristãos, filhos de Deus, que estão debaixo de acusação, estão debaixo de tendência, né? E muitas vezes não conseguem falar, ou porque tem vergonha, ou porque tem orgulho demais. Mas eu conheço pessoas que já nos procuraram, receberam oração e Deus trouxe livramento. Casais que estavam para se separar, já tinham decidido, foi falar com a gente. Através da conversa e da oração, Deus restaurou a família. Está vendo como Deus pode trabalhar? Deus faz isso. Muitas vezes nós perecemos porque não temos esse entendimento, falta entendimento na gente. Não, eu posso resolver isso aqui. Não pode, irmão. Se você pudesse, não precisava de Deus preparar refúgio, cidade refúgio, e uma igreja que seja refúgio. Que seja lugar onde você pode encontrar a bênção do Senhor. A bênção do Senhor. Então vejam bem, essas pessoas que têm vergonha, ou que muitas vezes são orgulhosos demais, eles têm a tendência de ficar sozinhos, de se afastarem. Não quer misturar. Eles têm ficado assim por um mês, por 2 meses, por 1 ano. E o problema, ao invés de resolver, ele vai acumulando, ele vai aumentando. Não vou falar porque o pastor é muito ocupado. Irmão, a minha ocupação nesse mundo é cuidar de vidas. Foi para isso que Deus me chamou. E se eu faço isso, não é obrigação para mim.
Eu não sou obrigado a fazer isso. Eu posso dizer, não quero fazer isso mais, e Deus não vai me amar menos por isso. E nem serei condenado. Claro, eu viverei uma vida frustrada, mas não serei condenado por não querer fazer. Mas para mim é o meu chamado, é a minha vida. E eu sei que há homens e mulheres de Deus aqui que as suas vidas são isso. E muitas coisas poderiam ser resolvidas se nos abríssemos. Traumas, feridas e até enfermidades poderiam ser curadas se nós abríssemos o coração para o homem de Deus ou para a mulher de Deus, para aqueles que Deus levantou como levitas na nossa vida. Se apenas você entrar para a comunidade dos santos, você será ajudado. Eu sei que muitas pessoas estão dizendo, pastor, mas a igreja, ela tem uns grupos e está meio dividida e não sei o quê. Há pessoas que já falaram isso comigo. Eu não concordo com isso. Me desculpa aqueles que pensam assim. A igreja de Cristo nunca foi dividida e nunca será dividida. A de Cristo. Aderentes e pessoas que às vezes estão na igreja fazendo papel de crente, tem muitos. Mas a igreja do Senhor, ela está junta, unida num propósito só: abençoar as pessoas, ajudar as pessoas. E é maravilhoso isso, quando Paulo diz, o amor de Cristo me constrange, ou seja, me domina. Ele está querendo dizer assim, olha, eu faço o que eu faço não é por conta do retorno. Não é por conta da contrapartida financeira, não é por conta da contrapartida do reconhecimento ou dos aplausos. Eu faço o que faço porque entendi que o que Cristo fez por mim é muito maior do que aquilo que eu faço por quem quer que seja. Esse é o pensamento. E essa deve ser a igreja do Senhor, aleluia. As palavras que Deus tem para você, você que tem trancado dentro de si mesmo. Se esse é o seu caso, ou se você conhece alguém que tenha esse mesmo problema, diga para ele o que Jesus disse para Saulo: entra em Damasco. Diz para ele, entra na igreja. Não estou falando de denominação, não estou falando de uma congregação local, eu estou falando da igreja. Entre na igreja, porque a igreja de Jesus tem vinho e tem azeite. Tem a alegria do Senhor e tem a unção do Espírito Santo, que é o que você precisa para o tratamento de toda a ferida de alma, de coração, de espírito. Tudo que você precisa está ali. Deus já tem os seus capacitados, aleluia. Em todo ajuntamento de pessoas, Deus tem os seus que Ele capacitou, vocacionou e colocou paixão no coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Entre em Damasco. Vamos ficar de pé, irmãos. Não deu tempo de terminar aqui, outro dia eu vou terminar. O Senhor, Ele cumpre o seu ministério sacerdotal por meio dos seus santos. Por meio de nós Ele cumpre, a fim de libertar as pessoas das suas acusações. Porque o que mais mata as pessoas hoje, irmãos, são as acusações. As acusações. E quando falo de acusação aqui, não me refiro nem ao diabo, porque o diabo, ele é o acusador dos irmãos, essa é a missão dele. Eu me refiro a acusadores que são parceiros às vezes. É esposa, é marido, é filho, é colega de trabalho, que te aponta o dedo e diz, olha, você falhou nisso, você falhou naquilo, você falhou naquilo outro. Aleluia. Você está aí? A igreja, ela tem esse ministério sacerdotal para libertar você e te livrar você da acusação. Aleluia. Aleluia. Se Deus me permitir, eu vou continuar até terminar esta mensagem. Eu julgo que é de suma importância que entendamos isso. Que entendamos isso, que compreendamos isso. Aleluia. Precisa haver homens
e mulheres que, como Jesus, disse: perdoa-lhes. Como Estevão, que disse: não lhes impute esse pecado. E Paulo, eu quero ler só esse texto de Romanos 12, onde Paulo, no verso 19 e 20, ele vai dizer: meus amados, não faça justiça com as próprias mãos, mas dê lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Faça o contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Saulo, quando ele está dizendo isso aqui, Paulo, ele está dizendo por experiência própria. Certamente ele tinha em mente as palavras de Estevão: Pai, não lhes impute esse pecado. Aquilo deve ter mexido com Saulo, com a estrutura dele. E agora, perdoado e salvo, ele diz: mude a sua estratégia. Mude a sua estratégia. Porque veja bem, se você está curado, olha para mim, irmãos, por favor. Se você está curado, você pode ser um instrumento de cura. Se você está liberto, você pode ser um instrumento de libertação. Amém? E Deus quer te usar para isso. Eu tenho dito ao longo dos anos, precisamos mais de intercessores do que de agitadores. Há muitas pessoas que chegam e põem para quebrar, não é? E vamos fazer, e vamos arrebentar, e vamos quebrar, e vamos. Esses também são bons. Mas o trabalho deles é inútil se não tiver intercessor. O trabalho daqueles que fazem o movimento é inútil se não tiver quem esteja de joelho. A gente olha para grandes homens, como Billy Graham, grandes homens, grandes pregadores, Costa Day, Jimmy Swaggart no seu tempo áureo, grandes pregadores brasileiros e estrangeiros, David Wilkerson, Leonardo Riverhill, grandes homens, grandes agitadores, que movimentaram a terra com suas mensagens. Mas nós nos esquecemos que por trás desses homens havia uma grande equipe de intercessores. Nós olhamos para homem como David Yong-Chu, que trouxe o grande mover na Coreia, a maior igreja do mundo, 1 milhão de pessoas congregando. Mas vocês conhecem os bastidores dessa igreja? É 24 horas de oração. As pessoas estão ali. A gente vê a cara do David, via, né? Porque já faleceu. Mas Deus via aquelas pessoas que estão lá no porão da igreja. Senhor, Senhor, Senhor. Elas nunca vão aparecer. Não. Precisamos de agitadores, claro. De homens que mexam com a estrutura, que abalem a estrutura, que tenham coragem de levar o evangelho e mover o mundo. Mas precisamos muito mais de intercessores, de pessoas que pagam o preço no clamor e na oração, que estão ali: Senhor, Senhor, ó Deus, move, Deus, na terra. Unge o louvor, Senhor. Unge o pregador, Senhor. Unge, Senhor. Faz, Senhor. Faz, Senhor. Faz, Senhor. Esses são os anônimos de Deus, mas que arrebenta com o inferno sempre que se posicionam.
Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu te louvo. Eu te louvo, Deus, pela grande oportunidade de estar transmitindo esta palavra aos teus filhos nesta manhã. Deus, eu peço a Ti que desperte esta igreja, para que haja nesta igreja um forte ministério sacerdotal, um ministério de intercessão, aqueles que estejam dispostos a chegar diante de Deus carregando o fardo, a dor no coração por aqueles que sofrem, por aquela família desestruturada, abalada, por aquele filho rebelde, por aquela filha que se desviou e pegou caminhos tão errados, por aquele pai que abandonou sua família e pegou outros rumos, e os filhos choram pelos pais, e a esposa lamenta a perda, e sente a dor, a revolta, a agonia, a angústia. Ó Deus, levante intercessores, sacerdotes do Senhor, levitas, verdadeiros levitas, trabalhadores, homens, mulheres. Unge eles com teu Espírito Santo, e que eles possam ser uma cidade de refúgio ao invés de ser um acusador. Que eles sejam o lugar de descanso e não a perturbação. Ó Deus, ensina-nos a sermos cidade de refúgio, que quando o pecador chegar até nós, ele não encontra um dedo estendido, mas os braços estendidos. Que eles sintam amados, acolhidos, ó Deus. Alabachuri ande cantas nébias, no macho ai de clouvre astei. Deus, eu sei que tu tens multidão para entrar por essas portas, ó Deus. Mas antes disso eu peço a Ti que prepare homens e mulheres, cujas vidas, Senhor, o Senhor já impactou. Eles já entenderam, ó Deus eterno Pai, o perdão que recebeu. Já entenderam a obra salvífica, a obra da cruz, a obra de salvação. Eles já compreenderam o que Tu fizeste por eles. E então, Senhor, eles não se veem no direito de julgar a quem quer que seja, porque eles são pecadores e se sentem assim, aleluia, alcançados pela graça do Senhor e perdoados. Oh Senhor, que possamos tirar as vestes de juízo, ó Deus, e vestir as vestes de servo, ó Deus, e nos baixarmos para lavar os pés dos nossos irmãos, livrarmos, ó Deus, a eles da poeira que agarrou aos seus sapatos nessa caminhada tão dura que é a caminhada da fé, essa caminhada tão difícil. Deus, que é a caminhada da fé. Quantas vezes sujamos os nossos pés, Deus? E o que nós precisamos é de pessoas que tenham amor no coração, que tenham uma bacia e uma toalha, e que coloque água dentro da bacia e lave os nossos pés. Que sejamos esses instrumentos de reconciliação. Oh, que esse ministério esteja ativo na igreja, que esse ministério esteja ativo nesta igreja. Espírito Santo, desperte homens e mulheres, ó Deus, vocacionados, capacitados, e que estejam prontos para amar, amar, amar e amar. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que vive para sempre. Aleluia. Vamos adorar a Deus com louvor neste momento.